VBA no Excel para iniciantes. Canal Programador Excel VBA com Gleidson Pereira. Inscreva-se. Essa é a nossa 45ª aula de nosso curso de Excel VBA com o banco de dados Microsoft Access. Na aula de hoje, vamos estar programando o botão excluir. A programação do botão excluir será feita tanto na tabela TB dízimos como na tabela TB membros. Para isso, teremos que capturar o código do dízimo e o código do membro. Atenção, pessoal! Como vocês já bem sabem, apenas as 15 primeiras aulas estão disponíveis no canal. A partir da 16ª, somente quem adquirir o curso terá acesso às demais aulas. Então, você pode estar entrando aí em contato comigo através do meu e-mail, que está aparecendo em sua tela, ou pelo WhatsApp, que eu terei o maior prazer em respondê-lo. E atenção! Quando eu iniciei esse curso, o valor estava no preço promocional de R$ 69,90. Eu ajustei o valor para R$ 89,90, certo? Então, quem adquiriu o curso pelo valor de R$ 69,90, o meu muito obrigado. E, infelizmente, aqueles que tiveram interesse, mas não quiseram adquirir naquela oportunidade, infelizmente, terão que pegar pelo preço já ajustado. Porém, eu tenho uma boa notícia para vocês. Primeiro, quem estiver entrando em contato comigo entre hoje, 1º/7, que está sendo gravado esse vídeo, e até amanhã, 2/7, estarei distribuindo este curso ainda pelo preço antigo, de R$ 69,90. Então, entre em contato comigo aí pelo e-mail ou pelo WhatsApp. E qual é a segunda notícia boa? Lembre-se que eram mais de 40 aulas, então esse curso está ficando com mais de 50 aulas. Então, o preço, infelizmente, subiu um pouco, mas também teve o acréscimo de aulas. E um detalhe muito importante, o curso, após a conclusão de todas as aulas, estaria por R$ 119,90. Coisa que, após a conclusão de todas as aulas aqui, eu não estarei ajustando para R$ 119,90. Estarei deixando com esse preço agora fixo de R$ 89,90. Então, enquanto as aulas estão sendo gravadas, o preço já é esse, de R$ 89,90. E após a gravação de todas as aulas, também será esse mesmo preço, por tempo limitado, certo? Então, se você quiser adquirir esse curso, aprender a programar usando o Excel, o VBA, mais o Access e economizar, entre em contato comigo entre hoje, 1º/7, ou até amanhã, 2/7, e adquira o curso pelo preço promocional de R$ 69,90. Se não, infelizmente, você estará adquirindo o curso pelo preço fixo de R$ 89,90. Beleza? Então, bora pro vídeo. E se você que está assistindo esse vídeo ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Então, vamos clicar aqui no ícone do nosso sistema. E vou clicar aqui no ícone cadastro, certo? E ele vai chamar, obviamente, aqui o nosso formulário que a gente faz o cadastro dos membros. E o detalhe, vou clicar aqui no dízimos. Está aqui o nosso formulário que a gente vai estar fazendo a programação na aula de hoje, certo? A programação do botão excluir, onde ele vai estar excluindo tanto o dízimo relacionado à tabela TB dízimos, como o dízimo já autossomado na TB membros, certo? Então vamos ao que interessa. Vou fechar aqui o formulário. Vou fechar este também e o outro. Na realidade, vamos fazer logo uma simulação aqui, certo? Vamos deixar logo um segundo cadastro aqui para que a gente possa fazer os ajustes. Então, vou aproveitar que já tem o Carlos Brito aqui, ó, no nosso exemplo. Dizimou no dia 1º/7, R$ 180, certo? Então, vou clicar aqui, ele vai trazer o Carlos Brito, observe que traz a foto, o CPF e o membro. Vou escolher aqui a forma de pagamento e vou colocar um valor aqui de 120 para arredondar aqui o cálculo, certo? Poderia ser qualquer valor. Então, o que vai acontecer? Ó, vou clicar no meu salvar, cadastro realizado com sucesso e até aí sem problema, certo? Isso daqui a gente já viu. Então, o Carlos Brito no mês de julho já dizimou R$ 120 na mesma data, da data de baixo, certo? Obviamente, em horas diferentes. Mas o que eu quero ilustrar aqui, como vocês que têm acompanhado os vídeos do canal deste curso, é que, primeiro, vocês já sabem que a gente fez um limitador aqui, certo? Até 4 dízimos durante o mês, o membro consegue fazer o dízimo. E segundo, se eu alterar aqui os valores, vai ser alterado também os dízimos, certo? Então, vamos lá. Vou aqui na minha tabela, aqui no meu banco de dados,
Se eu verificar como é que está aqui, ó, na minha TB dízimos, eu tenho apenas 2 dízimos relacionados ao mês de julho. O valor de 180 e o de 120, certo? Se eu for aqui na minha TB membros, só recapitulando, antes da gente partir para o assunto da aula de hoje, estou puxando aqui, observe que lá no mês de julho, ó, tem o valor alto somado de R$300, que representa, aqui na minha TB dízimo, esses dois valores, certo? Ó. Então aqui eu tenho o meu código do dízimos, lembre-se que ele é auto-incrementável, ou seja, ele auto-incrementa com os valores, e aqui tem o código que se repete se for o mesmo membro, certo? Aqui na TB dízimos. Porém, na TB membros, lembre-se que o código do membro não se repete, porque ele é auto-incrementável, beleza? Então, só reforçando, aqui na minha TB membros eu tenho o código do membro, que ele não se repete. Já na minha TB dízimo, o código do membro se repete, pois o valor auto-incrementável aqui é o código do dízimo, certo? Então, vou fechar aqui, a gente já viu que está funcionando o botão atualizar, certo? Voltando aqui para o nosso programa, vou fechar aqui ambas as janelas. Para termos acesso ao nosso Visual Basic Editor, pressione Alt mais F11, o nosso famoso VBE. Então aqui já no nosso Project Explorer, nosso VBE, para termos acesso ao Project Explorer, pressione aí Ctrl mais R. Ou simplesmente, se preferir, clique aqui em Exibir, Project Explorer. Repare aqui o atalho. Ó. Então, estamos programando aqui no nosso FRM dízimos. Vou dar um duplo clique sobre o mesmo e observe que ele se expandiu. Vamos fechar aqui a janela do Project. Então vamos ao seguinte, ó, vou dar um duplo clique aqui no nosso toolbar. E a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, ó, vou aqui no meu alterar, certo? Botão direito nele, definição. Observe que ele está logo aqui abaixo, certo? Então não teria nem necessidade de eu fazer isso. Mas vou clicar aqui, já que eu fiz toda essa operação. Definição, e observe que ele já me mostrou onde está a rotina. Obviamente, se ela estivesse mais distante, você teria visto muito mais utilidade nessa rotina, certo? Como estava perto, bastava eu descer com o cursor até aqui a ela, certo? Então, o que é o que eu quero mostrar primeiro para vocês? Primeiro é o seguinte, ó. Vou pegar essa rotina, onde foi declarada uma variável código dízimo, do tipo integer, e salvo dentro do alterar, certo? Porque eu vou tirar daqui? Eu vou tirar daqui porque eu vou manipular essa mesma variável, declarada do tipo integer, em mais de uma rotina, certo? Então, para que eu não crie uma outra variável, eu vou manipular essa mesma em diferentes rotinas, certo? Então, para isso, basta eu dar o Ctrl X, recortei a rotina e vou deixar lá, recortei a variável e vou deixar bem aqui no topo das minhas variáveis declaradas. Ó. Observe que estão todas fora dos sub, ou seja, eu posso estar manipulando dentro deste módulo em qualquer sub dessas, certo? Então, eu vou colar aqui, dar o Ctrl V, apagar apenas esse espaçamento e pronto, certo? Não tem problema eu também deixar os espaços, nesse caso, certo? Então, o que eu vou fazer agora, vou clicar aqui onde está piscando, última posição. Vou clicar novamente, última posição. E agora sim ele me retornou lá para onde eu estava, o alterar, certo? Então, vamos descer aqui um pouco. Para quê, certo? Se eu selecionar aqui, ó. Eu vou selecionar essa variável aqui, mês. Botão direito nela e vou clicar em definição. Observe que lá no topo ela está declarada, certo? Então observe que ela já está declarada fora dessa rotina, ou seja, eu posso estar manipulando ela fora desta rotina alterar, certo? Pode estar utilizando também em outras rotinas, por exemplo, no excluir. Vou clicar com o botão direito sobre ela aqui e vou clicar em última posição, certo? Só para que eu possa retornar aqui. O que é que eu vou fazer aqui, pessoal? Bom, eu vou fazer da seguinte forma. Tanto a variável mês como a variável código dízimo, eu vou estar recortando daqui, certo? Do botão, da programação do botão alterar. Eu poderia estar deixando aqui e criando esse mesmo comando, copiando e colando em outras subs, certo? Só que o mais aconselhável é que eu faça isso, por exemplo, em uma sub só. Por quê? Porque se eu precisar fazer uma manutenção, eu faço apenas um comando e os demais que estão chamando, eles já acompanham com a alteração, certo? Então eu vou dar o Ctrl X aqui. Vou clicar aqui em exibir.
objeto. Observe que eu tenho aqui, ó, o botão novo, o salvar e o editar, certo? Então vou dar um duplo clique aqui no nosso toolbar. Agora no editar dados, ó, botão direito, definição. Então aqui no editar dados, como vocês bem sabem, a gente utiliza ele para repassar os valores do list view para os objetos, certo? Então o que é que eu vou fazer aqui a priori, ó? Aqueles dois comandos que eu copiei, eu vou colar, por exemplo, aqui mesmo, certo? Ó, vou dar um enter aqui e vou colar aqui, ó, certo? Vou selecionar os dois, só por questão estética, vou selecionar essa estrutura, vou aqui nessa parte superior, clico em editar e vou pegar aqui o meu recuo, certo? Ó, só para que ele faça esse recuo aqui para mim. Observe que ao clicar, ó, ele vai avançando, ó. Se eu clicar nesse, ele retorna, certo? Aqui é o nosso indentação, certo? Então é o seguinte, como eu coloquei este comando aqui dentro, ó, do editar dados, lembre-se que o editar dados vai liberar o botão atualizar e vai me liberar também o botão excluir. Ou seja, como eu vou trabalhar com o botão excluir nessa aula, se eu não fizesse isso, eu teria que pegar esse mesmo comando aqui, que eu deixei dentro do editar dados, que estava no atualizar, e teria que ter copiado, por exemplo, ele e colado no excluir, certo? Ou seja, eu teria essa mesma estrutura tanto no atualizar, como teria no excluir. Só que eu quis simplificar, deixando apenas no editar, certo? Ou seja, quando eu edito os dados, eu já repasso esses valores para essas variáveis, certo? E lembre-se que essas duas variáveis estão declaradas fora dessa sub, ou seja, eu posso estar manipulando elas em qualquer sub deste módulo, beleza? Então, só reforçando, eu tirei esses dois comandos lá do meu alterar para deixar do editar dados. Por quê? Porque eu vou estar manipulando o editar dados tanto para excluir como para alterar, certo? Ou seja, não tem necessidade de eu pegar esse mesmo comando e criar uma segunda vez e deixar dentro do excluir, certo? Então vamos economizar código e o nosso código também vai processar muito mais rápido. Então o que é que vamos fazer agora? Vamos para o que interessa, certo? Vou clicar aqui em exibir, objeto. Vou dar um duplo clique aqui no meu toolbar e vou aqui no meu alterar. Como o alterar já está aqui abaixo, ó, então vou só descer aqui um pouco mesmo, manualmente. Certo? E vou aqui no mês de julho. Eu vou fazer isso para o mês de julho, certo? Obviamente, quando estiver funcionando o nosso código, a gente replica para os outros meses, beleza? Pois aqui eu estou gravando no mês de julho, então por isso que aquele comando lá, mês atual, sempre vai trazer apenas os dízimos do mês de julho, certo? Então vou descer aqui um pouco. Então, daqui a estrutura do mês de julho. E o que é que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou copiar toda essa estrutura aqui, ó. Certo? Só para ser mais breve, vou dar o Ctrl C e já explico para vocês. Ctrl C. Vou clicar aqui em exibir, objeto, duplo clique no meu toolbar. E para ficar mais próximo, eu vou aqui mesmo, ó, sub, excluir, certo? Vou dar só um espaçamento aqui, só para que a gente possa focar apenas esse código em tela, certo? Então agora sim, ó. Então a primeira coisa que eu vou fazer, lembre-se o seguinte, que aquela estrutura que eu copiei do alterar está copiado em memória, certo? Como eu ainda não colei, ainda está em memória. Então a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte. Se o meu usuário clicar lá no botão excluir, eu vou perguntar para o usuário, certo? O que? Você deseja confirmar a exclusão? Sim ou não, certo? Porque se eu não fizer isso e simplesmente clicar no excluir, ele vai excluir, certo? Então muitas vezes ele pode apertar por engano. Então a primeira coisa que eu vou fazer é fazer uma verificação e repassar uma mensagem para o usuário do sistema. E ele vai dizer se quer excluir, se sim ou não, certo? Obviamente se ele clicar no sim, vai fazer a exclusão. Se ele clicar no não, a exclusão vai ser abortada, certo? Então eu vou lá, if, que é o nosso se, certo? msgbox. Vou só aumentar aqui o tamanho da fonte, certo, pessoal? Eu tinha diminuído aqui, vou aumentar aqui o tamanho da fonte. Então, basta eu fazer o seguinte, ó. Para aumentar aqui a fonte, caso vocês não saibam, vem aqui em ferramentas, opções. Vemos aqui em formato do editor.
Eu estava gravando até a aula passada com o tamanho 18, certo? Então vou retornar aqui para o 18 e vou dar o OK, ó. Então agora sim ficou maior, certo? O tamanho aqui da fonte. Então vamos novamente para o que interessa, ó. If, que é o nosso se, msgbox, como o próprio nome já sugere, é uma mensagem, uma caixa de mensagem. Como eu vou trabalhar com vários critérios dentro dessa mensagem, é necessário que eu coloque entre parênteses, certo? Ao invés de aspas duplas, somente. Então eu vou colocar aqui, ó, dar um espaço, aspas duplas. Vou fazer uma pergunta. Quando o usuário clicar no botão excluir, certo? Confirma a exclusão. Aí você coloca o texto que bem entender, certo? Vou colocar um texto apenas simples aqui, ó. Confirma a exclusão. Vou botar uma interrogação, pois está fazendo uma pergunta, certo? Vírgula. E aí, observe os critérios, ó. Como eu vou estar perguntando para o meu usuário, eu vou querer que apareça duas opções para ele, certo? O botão de sim ou não. Beleza? Então, para isso, eu vou colocar VB yes, no. Como o próprio nome já sugere, o yes é o sim e o no é o não, certo? Então, vai aparecer dois botões lá, o de sim e o de não. Então, vou dar um tab aqui, ó, como já está selecionado o VB yes, no. Mas, como eu coloquei o mais, já me aparece dentro da mensagem mais um requisito, certo? Lembrando que não é obrigatório eu colocar tudo isso, certo? Se eu colocasse apenas o texto e o botão sim ou não, já funcionaria, certo? Só que não ficaria muito agradável a mensagem. Então eu vou colocar esse mais, e observe que já me apareceu essa caixinha aqui, e vou colocar o VB default button 2, ou seja, eu quero dois botões, que é o VB yes e o VB no, certo? Mas, novamente, mas o que? Eu quero que apareça na minha mensagem um ícone, certo? E eu vou colocar aqui o VB information, ou seja, o VB de informação. Eu poderia botar o question, certo? Já que eu estou fazendo uma pergunta, certo? Mas vou deixar o VB information aí mesmo, pois é o que eu sempre adoto nas minhas mensagens. Se você preferir, basta mudar o nome aí de VB information para VB question ou exclamation, como preferir, certo? Basta você apagar aqui, VB. Na realidade a gente apaga aqui esse mais, senão ele não vai aparecer o IntelliSense novamente, certo? Ó, VB question, se preferir o question, VB exclamation, se preferir o exclamation, mas no meu caso eu vou utilizar o VB information. E agora sim, coloco vírgula, aspas duplas e coloco aqui, ó, observe que ele me pede, ó, o título, certo? E o título da minha mensagem vai ser o nosso programa, SCI, dois pontos, informa, aspas duplas, fecho o meu parênteses, certo? Vamos fazer aqui uma quebra, após esse mais aqui, antes desse mais, vou colocar um underline, vou dar um espaçamento e vou dar um enter, certo? Era esperado tem ou go to, certo? Aqui no caso deu um erro porque eu abri o if e não terminei com o tem. Então vamos fazer o seguinte, como eu fiz a quebra, para que fique tudo aqui no nosso vídeo, certo? Não fique cortado o código. Vou colocar igual VB yes e coloco o nosso tem, certo? E agora sim, observe que não está mais em vermelho a estrutura. O VBA reconheceu e considerou ela correta. Então o que eu estou fazendo aqui? Isso daqui eu já expliquei em outras aulas deste curso, certo? E também em outras aulas de outros vídeos desse mesmo canal. Eu estou emitindo uma mensagem para o meu usuário e perguntando a ele, confirma a exclusão. Através do VB yes no vai aparecer o botão de sim ou não, devido a eu estar utilizando o VB default button, ou seja, dois botões, o de sim e o de não. Através do VB information vai aparecer aquele símbolo de informação na minha mensagem. E aqui é o título da minha mensagem. E tudo isso eu estou verificando se foi o VB yes, ou seja, através desse igual VB yes, utilizando a estrutura if tem, eu estou verificando se o meu usuário clicou no botão sim, certo? Se ele clicou no sim, ele vai executar tudo que tiver agora aqui abaixo. Se ele clicar no não, ele vai executar tudo que tiver aqui após o meu else, certo? Ó. Então, tudo que tiver
Se ele tiver clicado no sim, ele vai executar tudo que tiver aqui, ó, certo? Onde eu estou selecionando aqui, ó, nessa parte azul. Se ele não clicou no não, ele vai executar tudo que tiver após o else. E, obviamente, tem que fechar minha estrutura end if, beleza? Esse end if fecha a estrutura if, beleza? Então, o que é que eu vou fazer aqui? Aqui eu fiz apenas a pergunta para o usuário, mas o que é que eu tenho que fazer? A priori, abrir o meu banco de dados, connect db, certo? Após isso, rs.open, eu estou fazendo aqui, eu fiz a minha conexão acima e agora estou selecionando os dados. Select, como eu quero selecionar todos, coloco esse asterisco, from, que representa onde, certo? Onde? Na minha TB dízimos. Quando o quê? Quando o meu código, lembre-se que esse código aqui é a coluna código da tabela TB dízimos, foi igual, aspas duplas, que faz parte da linguagem, é necessário eu colocar esse aspas duplas, concatenado com quem? Com a minha variável código dízimo, vírgula, db, vírgula, 3,3, certo? Se essa é a primeira aula que você está assistindo, aconselho que assista as anteriores, certo? Até a aula 15 está disponível de forma gratuita. A partir da 16ª, somente quem adquirir o curso vai ter acesso às demais aulas. Então, é o seguinte. Utilizando a cláusula where, eu estou verificando se na minha coluna código, na TB membros, perdão, utilizando o nosso código, que é a nossa coluna código da nossa tabela TB dízimos, através da cláusula where, eu estou verificando se o código é igual ao código dízimo. Quem é o código dízimo? O código dízimo é a primeira coluna do list view, carrega o código do dízimo, certo? Então, quando eu coloquei código dízimo igual a listview.selectItem, ou seja, ele repassou o valor do item selecionado para a variável código dízimo, ou seja, eu estou basicamente verificando se essa coluna código possui o código do dízimo, certo? E obviamente vai possuir, pois está cadastrado. Então vamos ao que interessa. Isso aqui não é nenhum segredo para vocês que já acompanham o curso. Então, rs.delete, ou seja, com esse comando, obviamente, como o próprio nome já sugere, eu estou deletando, certo? E aí, eu fecho o meu banco de dados. Fecha DB, certo? E eu fecho o meu banco de dados. E após isso, é o seguinte, eu coloco aqui, ó, msgbox, aspas duplas, cadastro, vamos deixar aqui padrão, certo? Texto minúsculo, cadastro excluído, com sucesso, aspas duplas, vb, information, aspas duplas e o título do nosso sistema, SCI, dois pontos, informa. Esse é o título da mensagem, certo? Caso a pessoa tenha clicado no cancelar, certo? Perdão, tenha clicado no não, então ele não vai executar nada disso daqui, pessoal, ó, certo? Ele vai executar o que tiver aqui entre o else e o end if. Então eu vou copiar essa mensagem para ser mais breve, Ctrl C, e vou dar o Ctrl V aqui, ó. E aqui vai ser cadastro. Vou botar aqui, por exemplo, bote aí o nome que você quiser, certo? Vou botar aqui, operação cancelada. Botar com sucesso, certo? Então, se a pessoa clicar no não, ele vai executar apenas isso, ó. Se ele clicar no sim, aí ele executa tudo isso daqui. Então, como é que eu consigo capturar se a pessoa clicou no sim ou no não? Através dessa estrutura aqui, ó. E observe aqui, o VB yes, ó. Tudo isso aqui foi igual a VB yes, certo? Então, então ele executa tudo isso aqui, ó. Se não, a pessoa clicou no não, então não é VB yes, ou seja, essa condição aqui é falsa.
e ele não executa nada disso, ó. E passa para o else. E o que está no else é apenas uma mensagem, ó. Certo? Aí eu vou colocar aqui fora da estrutura o meu call. Vou chamar o limpar, certo? O limpar, basta você selecionar aqui, ó, limpar, botão direito, definição, certo? É uma rotina que já existe no código. Vou clicar aqui em última posição para retornar para o código. E vou chamar também o meu call carrega dízimos mês atual, se eu não estiver enganado. Vou dar um enter e observe que ele reconheceu, então ficou tudo maiúsculas iniciais, certo? Então, independente de excluir o dízimo ou não, vai limpar, obviamente, os objetos e vai carregar novamente o list view, certo? Então, vamos executar aqui. Observe que nesse momento eu tenho 2 dízimos, certo? Um detalhe, eu acabei não chamando ainda a rotina, então vou fechar aqui. Duplo clique aqui no meu objeto. E aqui é o nosso botão 6, certo? Ó, exibir, objeto, repare, o botão novo é 1, o salvar o 2, por aí vai, ó. 3, 4, 5, 6, certo? Então, vou dar um duplo clique aqui no botão excluir. E só mais um detalhe. Quando eu clicar aqui no excluir, eu quero que ele volte a ficar desabilitado, certo? E novamente habilite o botão salvar. Então, quando eu clicar no excluir, ele vai ter que ser desabilitado e o alterar também. Ou seja, o botão 4 e o 6 vão ficar desabilitados após clicar no botão excluir. E vai habilitar novamente o botão 2, certo? Então, duplo clique aqui. Vou chamar aqui o call excluir, certo? E eu posso botar tanto aqui dentro, como lá dentro da rotina do excluir, certo? Então, a priori vou deixar aqui dentro, depois a gente recorta e coloca dentro da rotina, certo? Para ficar mais fácil o entendimento, ó. Meu mi.toolbar. Buttons. Abro parênteses e eu informo qual é o index, ou seja, o número do botão. O botão 2. Enable. Eu vou querer ele como valor true, ou seja, ativo. Para ser mais breve, vou copiar essa estrutura aqui, ó. Ctrl C, Ctrl V e Ctrl V. Como eu tinha uma outra estrutura copiada em memória, depois a gente copia novamente, certo? E aqui, obviamente, vai ficar como false, pois é o botão alterar. E aqui é o botão excluir, então vai ficar também como false. Então, basicamente, o que eu estou fazendo? Quando eu clicar lá no excluir e ele executar toda a rotina do excluir, ele vai novamente habilitar o botão salvar, que é o botão 2, vai desabilitar o botão 4, que é o alterar, e vai desabilitar o botão 6, que é, obviamente, o botão excluir, certo? Então, vamos fazer um teste. Vou pegar, por exemplo, observe aqui o seguinte, ó, 120 com 180 e é o mesmo membro, certo? No mês de julho, ou seja, ele tem R$300 dizimados acumulados no mês de julho. Se eu vir aqui na minha tabela TB Membros, que é onde aparece o valor acumulado, vou mostrar aqui para vocês, no mês de julho tem R$300, certo? Na minha TB Dízimos, fica os dízimos separados por linhas, certo? Conforme eu faço um dízimo, vai lá e faz um cadastro. Conforme eu faço um outro, faz um novo cadastro, certo? Então aqui não acumula. O que acumula são os valores somados aqui na TB Membros, certo? Então o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, ó. Como eu vou clicar no excluir, vou deixar acontecer e só repara o seguinte, aqui tem 2 registros e aqui na minha TB Membros tem o valor acumulado de R$300, certo? Vamos ver o que vai acontecer ao clicar no meu excluir, certo? Então, nosso formulário já está executado, então vamos voltar aqui para ele. Por exemplo, vou excluir aqui o registro de 180, certo? Vou clicar no meu editar, vou clicar aqui no meu excluir, certo? Vamos ver o que vai acontecer. Vou clicar no excluir. Confirma a exclusão? Não. Operação cancelada com sucesso, ou seja, ele atualizou, limpou os dados e não excluiu, certo? Perfeito. Se eu vir aqui na minha TB Membros, vamos só verificar se mudou alguma coisa aqui. Como eu não excluí, obviamente não mudou nada, certo? Na minha TB Dízimos, também não mudou nada. Perfeito. Agora vamos excluir o dado para ver o que acontece. Vamos voltar aqui no formulário. Vou pegar novamente, agora eu vou pegar o 120, certo? Vou clicar aqui no editar. E lembre-se o seguinte, ó, repararam que quando eu cliquei no excluir, depois de fazer a rotina do excluir, ele habilitou novamente o salvar e desabilitou o alterar e excluir. Então,
Então essa é a lógica de programação, certo? Perceba que funcionou perfeitamente. Vou clicar agora no excluir, ó. Confirma a exclusão, observe que eu tenho R$300 autossomados para o Carlos Brito no mês de julho, certo? Então vou clicar no sim. Cadastro excluído com sucesso. Vou dar OK. Observe que ele excluiu de 120 e ficou apenas R$180, beleza? Se eu for aqui na minha tabela, ó, TB dízimos, foi excluído um registro, certo? Foi excluído o código de dízimo, código 86. Perfeito. Só que o que acontece? Como eu excluí um dízimo, então, se eu for pesquisar o Carlos Brito, no mês de julho, ele só vai ter o valor de R$180 dizimados, perfeito? Se eu for lá na minha TB Membros, vamos ver o que aconteceu com aquele registro de R$300. Se eu for lá, observe que ainda custa 300, ou seja, fica meio incoerente. Concorda comigo? Se eu for pesquisar os dízimos do Carlos Brito, só vai me retornar que ele dizimou 180. Porém, aqui ainda está registrado como 300. Ou seja, quando eu excluir o registro lá da TB dízimos, ele tem que ajustar o valor na TB membros, certo? Para não acontecer essa incoerência. Então, vou fechar aqui. Vou alterar aqui manualmente, só para que a gente possa fazer um novo exemplo, certo? Então, vou aqui na TB membros. Então, vou ajustar aqui manualmente, certo? Vou deixar aqui o valor de 180, certo? Na TB dízimo 180, então aqui teria que também ter 180. Então tá funcionando perfeitamente. Obviamente não procedeu dessa forma, porque a gente ainda não fez a programação para isso, certo? Apenas quis mostrar para vocês primeiro, antes de já ir fazendo a solução, para que vocês entendam o porquê de fazer isso, certo? Então vamos lá. Vou fechar aqui. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Duplo clique novamente no nosso toolbar. Vou aqui no meu excluir, seleciono ele, botão direito, definição, certo? Então, o que é que eu vou fazer aqui, ó? Após ele fechar esse fecha DB, e antes dele emitir essa mensagem para o usuário, eu vou fazer uma outra programação. Quem já assistiu os vídeos anteriores, que está fazendo esse curso, sabe perfeitamente o que eu estou falando. Certo? Então, vou dar um espaçamento aqui. Por quê? Porque, novamente, eu vou fazer uma conexão ao banco de dados. Então, vou pegar esse ConnectDB, vou colar aqui, ó. Certo? E vou fazer o seguinte. Aqui eu estou me conectando à tabela TB dízimos. Agora, o que eu vou fazer é me conectar à tabela TB membros, certo? Então, para ser mais breve, vou dar o Ctrl C e vou colar aqui, ó. Vou comentar aqui, ó. Tabela TB membros. Me perdoe se o vídeo cortar aí, certo, pessoal? Então, o que vai acontecer aqui, ó? Aqui na minha tabela TB membros, certo? Vou pegar esse comentário e vou colar aqui, ó. E essa aqui é a minha tabela TB dízimos. Pois uma rotina, essa rotina aqui, executa na tabela TB dízimos. Já essa que eu vou criar agora, vai executar na tabela TB membros. Obviamente, aqui eu vou mudar para TB membros, só copiar a estrutura para ser mais breve. TB membros, quando que aqui na minha TB membros, o que é que eu vou fazer? Quando o meu código, certo? O código é a mesma coluna, porque na TB membros, se eu for lá no meu banco de dados, ó, reparem, eu tenho uma coluna código, como também tenho na tabela TB dízimo, certo? Porém, a código é da TB dízimo e a outra código eu estou me referindo a TB membros, certo? Apenas possuem o mesmo nome, mas são colunas diferentes, pois estão relacionadas a tabelas diferentes. Porém, isso aqui vai mudar, ó. Ao invés de ser código dízimo, eu vou capturar o meu mi.txt, código membro, .text, certo? Ou seja, aqui eu capturei o código dízimo através do select item do list view, já que eu estou capturando o código membro, que nada mais é do que esse código que eu vou editar aqui, ó, que vai estar aqui. Esse é o código txt, código membro, certo? Então, voltando aqui, duplo clique no meu. Antes de voltar lá, pessoal, vou aqui no meu alterar, certo? Ó, botão direito, definição, certo? Eu peço desculpa a vocês, mas eu não sei se o vídeo está ficando com a qualidade boa, certo? Então, para não correr o risco do vídeo não ficar legal, ficar com aquela tremedeira,
eu vou parar por aqui, certo? O vídeo, peço desculpas por isso, pois não sei como é que tá ficando a qualidade aí do vídeo, do áudio. E na aula 46, a gente dá continuidade a isso, certo? A você que já está fazendo um curso com a gente, vou clicar aqui em exibir, ó, objeto, duplo clique, vou selecionar aqui a rotina do excluir, certo? Botão direito, definição. Então, a você que já está fazendo o curso com a gente, já conhece, pelo menos acredito eu, que já vai ter a noção do que eu vou fazer aqui, certo? Obviamente, eu vou estar manipulando agora a tabela TB membro, certo? E vou estar fazendo o cálculo para que, quando eu exclua o membro, exclua o dízimo do membro na tabela TB dízimos, ele faça o ajuste daquele dízimo autossomado na tabela membro, certo? Se você pegar a rotina lá do botão atualizar, é muito parecido, certo? Com o que eu vou fazer aqui no próximo vídeo, beleza? Então, agradeço a sua compreensão desde já, só reforçando que esse curso, o valor está hoje de R$ 89,90, são mais de 50 aulas, certo? Porém, se você entrar em contato comigo entre hoje, 1º/7, até amanhã, 2/7, eu segurarei o valor de R$ 69,90 para você. Se não, o meu muito obrigado e até a próxima, tá bom? Falou!